Depois de trabalhar até o limite do corpo, ela entrou em um carro achando que era sua única chance de descanso, sem imaginar que aquele erro mudaria completamente o rumo da sua vida. Do outro lado, um homem acostumado ao luxo e à frieza dos negócios se depara com uma cena que abala algo que ele nem sabia que ainda existia dentro dele. Entre exaustão, gentileza inesperada e dois mundos opostos, nasce uma conexão improvável que desafia tudo o que ambos acreditavam sobre suas próprias realidades. Mas quando sentimentos começam a surgir, eles terão que enfrentar medos profundos, diferenças sociais e a dúvida mais difícil de todas: isso é real ou apenas um momento passageiro? Antes de descobrir como esse encontro inesperado pode transformar duas vidas para sempre, já deixa seu like e se inscreve para mais histórias emocionantes como essa. O segundo turno havia terminado havia quase uma hora, mas Cláudia Mendes ainda estava no corredor do quarto andar do Hospital Renascer, terminando as anotações no prontuário do leito 18. Seus pés doíam de um jeito que ela já não conseguia mais ignorar, uma queimação que subia pelo tornozelo e alcançava a panturrilha, como se os tendões estivessem protestando contra cada passo dado nas últimas 16 horas. O uniforme branco tinha uma mancha de antisséptico na manga direita, e outra coisa que ela preferiu não identificar na altura do joelho. O cabelo preso no coque, que havia começado o turno impecável, agora pendia para o lado esquerdo, com mechas soltas coladas na testa pelo suor da tarde. Ela fechou o prontuário, devolveu a prancheta ao posto de enfermagem, trocou um aceno cansado com a colega do plantão noturno e pegou a mochila azul desgastada que ficava embaixo do balcão. Dentro dela, além do básico, havia uma marmita vazia que não havia sido aberta durante o turno, porque não havia tido tempo. O estômago tinha roncado discretamente às 2 da tarde e ela simplesmente o ignorou, da mesma forma que ignorava muitas outras coisas que o corpo pedia e o trabalho não permitia. Do lado de fora do hospital, a noite de São Paulo estava úmida, daquele jeito específico que antecede a chuva sem nunca chegar a ser chuva de verdade. O ar cheirava a asfalto molhado e a fumaça dos ônibus que passavam na avenida. Cláudia parou na calçada por um segundo, respirou fundo e sentiu as pernas bambas. Era quase 00:30. O hospital ficava no Itaim Bibi, bairro que a essa hora ainda circulava com carros sofisticados e luzes de restaurantes, mas que para ela representava apenas o ponto de partida de 1 hora de deslocamento, até o apartamento em Tatuapé, onde dividia 2 quartos com a prima. O celular tinha bateria em 15%. Ela abriu o aplicativo de transporte e viu que a espera para o próximo ônibus era de 40 minutos. O metrô já havia encerrado. Uma corrida de aplicativo custaria R$22, valor que ela não tinha no saldo disponível até o depósito da semana seguinte. Fechou o aplicativo, guardou o celular no bolso e começou a caminhar na direção da rua lateral, onde Gerson, o maqueiro do turno da tarde, costumava estacionar o carro velho e, às vezes, a deixava no caminho, já que passava perto do terminal. Gerson havia avisado no grupo de mensagens que sairia mais cedo naquela noite, mas a mensagem chegou enquanto ela ainda estava com luvas e avental, e ela não havia lido a tempo. Só lembrou disso ao dobrar a esquina e ver a vaga onde ele costumava parar completamente vazia. Ficou parada por um momento, olhando para o espaço como se o carro pudesse materializar do nada, e então percebeu, com uma clareza fria, o quanto estava exausta. Não era apenas o cansaço normal de um turno longo. Era algo mais profundo, que começava atrás dos olhos, descia pelo pescoço e se instalava nos ombros com o peso de uma pedra enorme. Ela seguiu pela rua lateral, passando por um estacionamento privativo com guarita e câmeras, e então por uma fila de veículos parados ao longo do meio-fio. Era uma rua tranquila, bem iluminada, frequentada por carros de valor alto, os tipos de veículos que ficavam estacionados diante de restaurantes, cujos cardápios ela jamais havia consultado. Havia um sedã escuro com vidros fumê, motor desligado, a porta traseira levemente entreaberta, como se o último ocupante tivesse descido às pressas e esquecido de puxá-la até o fim. No estado em que se encontrava,
com os olhos pesados e a mente funcionando no modo automático que o cansaço impõe. A porta aberta pareceu um convite familiar. Gerson tinha um carro escuro. Gerson sempre deixava a porta destrancada para ela entrar quando chegava depois dele. O raciocínio não foi consciente. Foi apenas o reflexo de alguém que não tinha mais energia para pensar, o tipo de associação que o cérebro faz quando está operando no limite. Cláudia puxou a porta, jogou a mochila no banco, se acomodou no couro frio e escuro e fechou os olhos com um suspiro. O cheiro era diferente. Isso ela registrou em algum lugar da consciência sem dar importância. Era mais sofisticado, mais pesado, um perfume de interior caro e discreto que nada tinha a ver com o ar-condicionado barato do Gol de Gerson. O banco era macio de um jeito que o banco de Gerson nunca foi, com aquele tipo de acolchoamento que molda levemente ao corpo. Mas os pés pararam de doer ao esticar as pernas, e esse alívio foi suficiente para apagar qualquer sinal de alerta que ainda restasse. Em menos de 2 minutos, a respiração de Cláudia ficou lenta, profunda, regular. Ela dormiu. Não foi um sono leve. Foi o tipo de sono que o corpo reivindica depois de ser negligenciado por tempo demais, o tipo que apaga tudo e não pede licença nem oferece aviso. Ela não ouviu os passos que se aproximaram pela calçada alguns minutos depois. Não ouviu a porta do motorista abrir com o clique preciso e sofisticado de um veículo de alto padrão. Não sentiu o leve balanço do carro quando alguém entrou e ficou parado, em silêncio, olhando para o banco traseiro pelo espelho retrovisor com uma expressão que misturava surpresa, irritação e, em seguida, algo diferente, algo que ele mesmo levaria tempo para nomear. Dormiu com a cabeça inclinada para o ombro direito, os pés cruzados no tapete de couro, a mochila apertada contra o peito, como se fosse o único bem que precisava proteger no mundo. Do lado de fora, antes de entrar, o dono do carro tinha ficado imóvel por um instante, olhando pela janela para a figura adormecida no banco traseiro. O paletó estava sobre o braço. O jantar havia sido longo e inútil. E agora havia uma mulher de uniforme dormindo no seu carro, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo Cavalcanti olhou para ela por mais alguns segundos. Havia algo no modo como ela dormia que o deteve, uma entrega total ao sono, que parecia menos um descanso e mais uma capitulação. Pessoas que tinham acabado de terminar uma refeição num restaurante caro não dormiam assim. Pessoas que simplesmente estavam cansadas de uma festa ou de um evento corporativo não dormiam assim. Havia naquele sono algo que ele reconheceu vagamente, sem conseguir nomear de imediato, mas que o fez afastar a mão do ombro dela antes mesmo de tocá-la. Então ele notou o uniforme. Branco, com o logo do Hospital Renascer bordado no lado esquerdo do peito, a mesma instituição onde seu sócio havia passado por um procedimento cardíaco no mês anterior, uma técnica de enfermagem. O crachá estava virado para baixo e ele não conseguia ler o nome. Mas o uniforme contava o suficiente. Depois de um turno inteiro, talvez 2, ela havia entrado no carro errado sem sequer perceber. Eduardo ficou parado por mais um instante no banco do motorista, o paletó ainda sobre as pernas, o carro desligado. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo de meia-noite. Um táxi passando, a risada distante de alguém saindo de um restaurante, o ruído constante e irrelevante de uma cidade que nunca para completamente. Dentro do carro, havia apenas a respiração lenta de uma mulher que o mundo havia esgotado até o ponto de fazê-la dormir no lugar errado. Ele poderia acordá-la agora. Era a atitude óbvia. Mas olhou uma vez mais para ela, para os pés que ela havia inconscientemente esticado no tapete de couro, como se aquele fosse o primeiro espaço confortável que encontrava em horas, e decidiu não fazer isso. Pegou o paletó, passou devagar pelo espaço entre os 2 bancos dianteiros e o cobriu com cuidado, sem encostar em nenhum momento. Depois voltou para o banco do motorista, recostou o encosto levemente e ficou em silêncio, olhando pela janela para a rua iluminada. Não foi uma decisão grandiosa. Foi apenas a decisão de não ser mais uma pessoa que acordava alguém que havia chegado ao limite. Eduardo Cavalcanti não era um homem dado a gestos impulsivos. Aos 42 anos,
Havia construído uma reputação sólida no setor de saúde suplementar exatamente por isso, pela frieza calculada com que avaliava situações e tomava decisões que outros hesitavam em tomar. Era sócio majoritário da Cavalcante Saúde, uma operadora de planos médicos com carteira de mais de 300 mil beneficiários espalhados pelo interior de São Paulo e pela capital. Tinha escritórios na Faria Lima, uma cobertura em Moema e um apartamento menor em Lisboa que usava em média 3 semanas por ano. As pessoas que trabalhavam para ele o descreviam como justo, exigente e difícil de impressionar. Por isso mesmo, o fato de estar sentado no banco do motorista do próprio carro às quase 1 da manhã, enquanto uma desconhecida dormia no banco traseiro coberta pelo seu paletó de linho importado, era algo que ele mesmo teria dificuldade de explicar se alguém perguntasse. O jantar havia sido com Renato Figueiredo, um investidor que vinha sinalizando interesse em uma participação minoritária na operadora há 3 meses. 3 meses de reuniões, de planilhas enviadas, de ligações e contrapropostas, e aquela noite deveria ter sido o fechamento. Não foi. Renato havia chegado ao restaurante diferente, desinteressado, respondendo mensagens pelo celular durante boa parte da conversa, e no café havia dito de forma vaga que precisava de mais tempo para revisar os números. Eduardo reconheceu o padrão. Renato havia encontrado uma oportunidade melhor em outro lugar e não tinha a clareza de dizer isso diretamente. A negociação havia morrido naquela noite sem que ninguém a declarasse encerrada. E isso era o pior tipo de encerramento possível. Ele havia saído do restaurante com a sensação árida de quem investe tempo em algo que se revela vazio no final. Era uma sensação que conhecia bem, e não apenas em negócios. No banco traseiro, a mulher se mexeu levemente no sono, ajustando a posição da cabeça sem acordar. O paletó deslizou um pouco e ela, num movimento inconsciente, puxou-o de volta com a mão, apertando-o contra o peito. Eduardo observou isso pelo espelho retrovisor sem se mover. Havia qualquer coisa naquele gesto, naquela forma de segurar o que cobria, como se precisasse proteger o próprio calor, que o fez pensar na palavra que havia tentado nomear mais cedo, sem conseguir. Esgotamento. Não o tipo que se resolve com uma boa noite de sono, o tipo que se acumula ao longo de meses, talvez anos, e que se instala no corpo de uma forma que o sono sozinho não desfaz inteiramente. Ele havia visto aquele esgotamento no rosto do pai, nos últimos anos antes de ele se aposentar da pequena farmácia de bairro que havia sustentado a família por décadas. E o havia reconhecido no próprio rosto, numa manhã de domingo 2 anos atrás, quando se olhou no espelho e percebeu que não conseguia lembrar da última vez que havia descansado de verdade. O celular vibrou no porta-objetos. Era Rodrigo, seu assistente pessoal, enviando o resumo da reunião com o jurídico, marcada para o dia seguinte às 8. Eduardo olhou para a mensagem por alguns segundos sem responder, depois pousou o celular com a tela para baixo. Lá fora, um casal saía de um restaurante japonês na esquina rindo de algo. A cidade continuava seu movimento indiferente. Eduardo olhou pelo vidro para a rua e pensou, pela primeira vez em muito tempo, que havia algo profundamente estranho em gastar uma vida inteira construindo coisas que não chegavam nunca a parecer suficientes. A mulher no banco traseiro dormiu por mais 2 horas. Às 3h20 da manhã, ela acordou de uma vez, sem transição, com um sobressalto que a fez sentar bruscamente e bater levemente a cabeça no vidro da janela. Por uma fração de segundo, seus olhos percorreram o interior do carro sem registrar nada que reconhecessem. O couro bege, os acabamentos escuros, o painel discreto e sofisticado que nada tinha a ver com o Gol amarelado de Gerson. Então o olhar dela encontrou o espelho retrovisor, e no espelho havia 2 olhos escuros que a observavam com uma calma que ela não estava preparada para encontrar. Ela gritou. Foi um grito curto, reflexo puro de quem acorda no lugar errado, mas suficiente para fazer Eduardo inclinar o tronco levemente para a direita no susto. Ele levantou as mãos numa espécie de gesto pacificador antes mesmo de falar. Calma, disse ele. Você está bem. Não aconteceu nada. Cláudia ficou com as costas coladas na porta.
os olhos arregalados, a mochila pressionada contra o peito com uma força que deixaria marcas nos dedos. O coração batia forte o suficiente para ela ouvir. Levou alguns segundos para a cena se organizar na mente. O paletó sobre as pernas, o carro parado, o homem no banco dianteiro que não havia se virado completamente, apenas falado com a voz baixa e direta de quem tentava não assustar mais do que já havia assustado. Onde eu estou? Ela perguntou, e a própria voz saiu rouca do sono. No mesmo lugar onde você entrou, disse ele. Você dormiu. Eu achei melhor não te acordar. Ela olhou pela janela. A rua estava mais vazia do que antes, mas reconhecível. O Hospital Renascer ainda estava visível ao fundo, com as luzes do térreo acesas. Ela havia dormido a menos de 200 metros de onde havia embarcado. Eu entrei no carro errado, ela disse, e não foi uma pergunta. Você entrou no carro errado, ele confirmou, com a mesma neutralidade. Houve um silêncio. Cláudia abriu a boca para falar, fechou, abriu de novo. As desculpas se enrolaram na garganta sem encontrar a sequência certa, porque o que ela estava sentindo não era apenas vergonha, era o pavor concreto de uma trabalhadora que entende que certos erros têm consequências que vão muito além do constrangimento de um momento. Ela conhecia homens como o dono daquele carro, havia atendido muitos deles nos quartos privativos do hospital. Sabia que alguns reagiam a inconveniências com processos, com ligações para supervisores, com aquela forma específica de exercer poder que não precisa gritar para machucar. Eu sei que não tem explicação, ela disse finalmente. Eu confundi com o carro de um colega. Eu posso ligar para a administração do hospital agora mesmo se você quiser registrar alguma coisa, eu entendo se quiser fazer isso. Eduardo a olhou pelo espelho por um momento. Não quero registrar nada, disse ele. Quero saber se você tem como chegar em casa. Cláudia não respondeu imediatamente. A pergunta era simples demais para o tamanho da situação, e isso a desarmou de uma forma que ela não havia previsto. Ela estava preparada para se defender, para se desculpar com o grau de formalidade que a posição dela exigia diante de alguém como ele. Não estava preparada para que a primeira preocupação dele fosse com o trajeto dela para casa. Tem ônibus, ela disse, e soou como a resposta mais inadequada possível para aquele momento. A essa hora, disse ele, sem julgamento. Era apenas uma constatação. Ela olhou para o celular. 2% de bateria. O próximo ônibus, se ainda houvesse algum na linha, demoraria no mínimo 30 minutos. Ela teria que ficar parada na calçada, naquela rua, com o telefone descarregando no bolso. Eduardo virou o carro. Não perguntou se ela queria uma carona. Não esperou que ela pedisse. Apenas girou a chave na ignição, ligou o aquecedor com um ajuste cuidadoso e disse: Me fala onde você mora. Cláudia ficou olhando para o encosto do banco à sua frente por 2 segundos inteiros antes de responder. Depois deu o endereço em Tatuapé com a voz baixa, como se reduzir o volume pudesse reduzir também o quanto aquela situação havia saído de qualquer coisa que ela conseguia controlar. O carro deslizou pela rua em silêncio e entrou na avenida larga que levaria ao corredor leste, e ela ficou com a mochila no colo, os dedos enroscados na alça, olhando pela janela para a cidade que passava. Nos 3 dias seguintes, Cláudia não pensou muito no assunto. Ou tentou não pensar. Tinha o hábito funcional de arquivar as coisas que não sabia onde colocar, empurrando-as para um canto da memória onde ficavam quietas enquanto havia trabalho a fazer. E havia sempre trabalho a fazer. Na quarta-feira, ela cobriu o turno da tarde de uma colega que havia ligado doente. Na quinta, chegou 1 hora mais cedo, porque a supervisora havia pedido ajuda com a escala da semana seguinte, que estava com 3 buracos depois da saída de um técnico. Na sexta, ela fez os 2 turnos novamente, porque o extra entrava no pagamento do mês, e o pagamento do mês tinha destinos certos antes mesmo de cair na conta. Mesmo assim, nos intervalos curtos, nos momentos em que se sentava no corredor para comer alguma coisa de pé ou enquanto esperava o elevador, a memória do carro voltava. Não como algo dramático. Voltava nos detalhes. O cheiro do interior, a maciez do banco, o paletó que havia sido colocado sobre ela com um cuidado que ninguém havia pedido. E a pergunta, simples e direta,
sem a condescendência que ela havia esperado. Quero saber se você tem como chegar em casa. Ela havia chegado em casa naquela madrugada sem dizer muito. A prima, Verônica, já dormia. Cláudia havia tomado um banho, deitado na cama estreita do quarto que dividia com ela e ficado olhando para o teto por quase meia hora antes de conseguir dormir de novo. Nada havia acontecido de fato. Um mal-entendido absurdo, uma gentileza inesperada, o fim. Esse era o roteiro correto para aquela história, e ela sabia disso. Por isso estranhei quando, na tarde da sexta-feira, a recepcionista do quarto andar apareceu no corredor com um pacote pequeno e disse que havia chegado para ela no balcão de entrada. Não esperava nada. Não havia pedido nada. O pacote era retangular, embrulhado em papel craft escuro sem laço, com um cartão colado na frente. O nome dela estava escrito à mão, Cláudia, apenas o primeiro nome, com uma caligrafia firme e sem floreios. Ela ficou olhando para o pacote por um tempo, segurando-o como quem segura algo que pode ser uma armadilha, e então abriu o cartão. Estava escrito: "Os seus pés merecem algo melhor que o que estavam usando. Desculpe a intromissão. E.C." Dentro do embrulho havia uma caixa de sapatos. Dentro da caixa havia um par de tênis de enfermagem profissional, do tipo com sola ortopédica e material respirável, exatamente o modelo que os ortopedistas recomendam para profissionais que ficam em pé por turnos longos. O número era correto. Ela olhou para o número e então para os próprios pés, calçados nos tênis velhos com a sola internamente desgastada, e sentiu um calafrio que não era frio. Ele havia olhado para os seus pés naquela noite, havia visto e havia lembrado. Cláudia ficou no corredor por mais tempo do que seria razoável segurando a caixa. A recepcionista já havia voltado para o balcão. 2 colegas passaram sem notar nada de diferente. Ela devolveu o tênis para a caixa, fechou o embrulho com cuidado, colocou tudo dentro da mochila e voltou para o posto de enfermagem, sem comentar nada com ninguém. Naquela tarde, ela trabalhou com os sapatos velhos. Mas, naquela noite, no apartamento, ela abriu a caixa de novo. Tirou um dos tênis e ficou segurando-o por um tempo, examinando a sola firme, a palmilha com suporte de arco, o material leve. Era um sapato bom de verdade, o tipo que ela havia olhado em sites de equipamentos de saúde e fechado a aba sem colocar no carrinho, porque não era o momento. Custava o equivalente a quase 2 dias de trabalho no seu salário atual. Verônica apareceu na porta do quarto com uma xícara de chá e viu a expressão da prima. "Quem mandou isso?" perguntou. "Ninguém", disse Cláudia, e a resposta era tão obviamente falsa que a prima simplesmente se sentou na cama ao lado dela e esperou. Cláudia contou. Não tudo, mas o suficiente. O carro errado, o homem, a carona silenciosa e agora isso. Enquanto falava, ela tentava montar a narrativa de um jeito que fizesse sentido, que tivesse a sequência lógica de causa e efeito que tornasse o gesto compreensível. Mas cada vez que chegava no tênis de volta, ela empatava. Porque não havia uma lógica simples para ele. Era grande demais para ser mera cortesia e pequeno demais para ser interesse declarado. Ficava num espaço intermediário onde ela não sabia muito bem o que fazer. Verônica bebeu o chá e disse: "Você vai devolver?" Cláudia olhou para o tênis na mão. "Não sei", ela disse. E aquela resposta, vinda de uma mulher que via o mundo em preto e branco por questão de sobrevivência, era mais reveladora do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. Na manhã seguinte, ela foi ao trabalho com os tênis novos. A diferença foi imediata e desproporcional. Já no primeiro turno, ela percebeu que as pernas doíam menos, que o tornozelo que havia inchado discreta e cronicamente nos últimos meses estava mais firme, que ela chegou ao fim do turno sem aquela queimação na planta do pé que havia normalizado sem perceber. No intervalo do almoço, ela ficou sentada no banco do corredor com uma sensação estranha, mistura de gratidão e desconforto, o tipo de sentimento que aparece quando alguém faz por você algo que você nem havia conseguido fazer por si mesmo. Havia um número de celular no cartão. Ela tirou o cartão da mochila e ficou olhando para ele por algum tempo, com o lanche esfriando ao lado. Depois dobrou o cartão com cuidado,
colocou de volta no bolso interno da mochila e comeu o lanche olhando para a janela do corredor que dava para o estacionamento do hospital. Não enviou mensagem naquele dia. Mas na manhã seguinte, enquanto esperava o ônibus na parada com os pés confortáveis dentro dos tênis novos e o celular na mão, ela abriu o cartão de novo, digitou o número e escreveu apenas: "Obrigada. Os sapatos fazem diferença." Não devia ter aceito, mas fiz. Cláudia. Enviou antes de conseguir se convencer a não enviar. A resposta demorou 40 minutos, que foi exatamente o tempo que levou para ela chegar ao hospital, passar pela catraca, trocar de roupa e checar a escala do dia. Quando o celular vibrou no bolso do avental, ela estava de costas para a janela do posto, preparando uma bandeja. Leu a mensagem em pé, sem se mover por alguns segundos. Estava escrito: "Fico feliz que façam diferença." "Você trabalhou 2 turnos seguidos naquela noite?" Ela ficou olhando para a pergunta por um momento, depois devolveu o celular ao bolso e voltou para a bandeja. Mas respondeu. E isso mudou alguma coisa. Nos dias que se seguiram, as mensagens foram esparsas, mas regulares. Eduardo não escrevia com frequência nem com urgência. Escrevia no ritmo de quem tem muito a fazer, mas reserva um momento deliberado, como quem separa uma pequena porção de atenção com consciência de que está fazendo isso. Ele perguntava coisas simples: se ela havia conseguido descansar, se o turno havia sido pesado, se havia comido algo de verdade no intervalo. Ela respondia com a contenção de quem não sabe ainda qual é o território, ciente de que a linha entre gentileza e algo mais complicado podia ser tênue, especialmente quando as diferenças entre os 2 mundos eram tão evidentes quanto eram entre os dela e os dele. Ela havia pesquisado o nome dele. Era inevitável. Eduardo Cavalcante aparecia em 2 ou 3 matérias de revistas de negócios, num perfil de uma publicação do setor de saúde e na página institucional da Cavalcante Saúde, onde estava listado como sócio fundador e diretor-presidente. A foto no site mostrava um homem de terno em frente a um painel corporativo, com a expressão controlada de quem aprendeu a posar para câmeras sem revelar muito. Era o mesmo homem que havia colocado um paletó sobre ela enquanto ela dormia num banco de couro, que custava mais do que 1 mês do seu salário. Cláudia fechou o navegador e foi lavar a louça, mas continuou respondendo às mensagens. E em algum ponto da segunda semana, sem que nenhum dos 2 declarasse ou planejasse, as perguntas curtas foram cedendo espaço para conversas mais longas, que passavam de um assunto para outro com uma naturalidade que ela mesma não havia esperado encontrar com alguém como ele. O primeiro encontro fora do carro aconteceu por iniciativa dele, 3 semanas depois da noite do estacionamento, e foi tão deliberadamente casual que Cláudia ficou 2 dias pensando se havia sido planejado ou não. Ele havia enviado uma mensagem na manhã de uma quarta-feira, dizendo que precisava passar perto do Hospital Renascer no horário de almoço para uma reunião num edifício da avenida e perguntando se ela teria tempo para um café rápido. Ela havia ficado olhando para a mensagem por tempo suficiente para perder a vez no micro-ondas do refeitório. E então respondeu que sim, teria uns 20 minutos no intervalo do meio-dia. Ele apareceu pontualmente. Estava de terno sem gravata. O tipo de combinação que sinalizava uma manhã cheia de reuniões, mas um almoço que ele havia decidido controlar. Trouxe 2 cafés numa bandeja de papel de uma cafeteria boa que ficava na rua lateral, e esperou por ela na calçada em frente ao hospital sem entrar, o que ela interpretou como uma consideração que ela não havia pedido, mas que ela notou. Ficaram em pé num banco de praça ao lado, bebendo o café em meio ao barulho do horário de almoço da avenida, e a conversa foi diferente das mensagens. Menos filtrada, mais direta, com as pausas reais que as palavras escritas escondem. Ele perguntou sobre o trabalho sem a superficialidade com que as pessoas geralmente perguntam sobre trabalho. Aquele tipo de interesse genérico que espera uma resposta igualmente genérica. Quis saber especificamente como eram os 2 turnos seguidos na prática, o que isso custava no corpo e na cabeça, quanto tempo havia para recuperar antes do próximo. Ela respondeu com honestidade, porque havia algo no jeito como ele perguntava, que tornava o eufemismo desnecessário.
Disse que o segundo turno era sempre o mais difícil, porque o corpo ainda guardava a memória do primeiro. Que o cansaço do fim do dia acumulava sobre o cansaço da manhã como camadas, e que havia semanas em que ela chegava em casa e não conseguia lembrar de detalhes do caminho porque o piloto automático havia assumido tão completamente que a memória consciente simplesmente não havia registrado. Ele ouviu sem interromper, sem oferecer soluções antes de terminar, sem fazer a expressão de quem está aguardando a abertura para falar de si mesmo. Quando ela terminou, ficou um segundo em silêncio e disse: "Você faz isso por quanto tempo?" 4 anos, ela disse. Ele processou isso com um assentimento que não era concordância, era reconhecimento. E então disse algo que ela não havia esperado. "Eu administro uma operadora de planos de saúde há 15 anos e, honestamente, não sei se alguma vez pensei de verdade em como é estar do outro lado." Ela olhou para ele, tentando identificar se havia condescendência naquilo. Não havia. Havia algo mais incômodo. Honestidade. Os 20 minutos viraram 35. Ela voltou para o hospital com 6 minutos de atraso, entrou pela porta lateral e passou pela supervisora no corredor com um aceno que esperava ser suficientemente neutro para não gerar perguntas. A supervisora olhou para ela com uma expressão ligeiramente avaliativa, mas não disse nada. Nos dias seguintes, Cláudia ficou mais cuidadosa. Não com as mensagens que continuaram, mas com o que ela permitia sentir a partir delas. Havia uma diferença enorme entre os dois mundos que era mais do que financeira. Era de ritmo, de expectativa, de como se via o futuro. Ela havia aprendido desde cedo que sobreviver numa cidade como São Paulo exigia que se cortasse da imaginação tudo aquilo que não cabia no orçamento, não porque a pessoa fosse incapaz de imaginar, mas porque imaginar coisas impossíveis era um luxo que custava energia, que era melhor aplicar em outro lugar. Eduardo Cavalcanti não era impossível da forma como os atores de televisão são impossíveis. Era impossível da forma como são impossíveis as coisas que existem no mesmo mundo que você pode tocar, mas que pertencem a uma lógica de vida que não é a sua. E ela havia passado tempo suficiente nos quartos privativos do hospital, ouvindo conversas entre pacientes abonados e seus visitantes, para saber que a distância entre um mundo e outro era mais do que dinheiro. Era toda uma gramática do cotidiano que ela ainda estava aprendendo a entender. Mesmo assim, quando ele enviou mensagem na sexta dizendo que havia mandado uma refeição para ela no hospital, ela não devolveu. Comeu o bento box de um restaurante japonês do Itaim, que ela nunca havia entrado, sentada no banco do corredor do 4º andar, com o barulho discreto do hospital ao redor, e ficou olhando para a embalagem como se ela fosse uma peça de evidência num caso que ela ainda não havia conseguido fechar. Verônica disse que ela estava com cara de quem estava se apaixonando. Cláudia disse que estava ficando com cara de quem estava cansada. Verônica disse que os dois não eram mutuamente exclusivos. Cláudia ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Ele tem um mundo inteiro que eu não conheço." E Verônica, que havia crescido no mesmo bairro de Cláudia, que havia estudado na mesma escola estadual, que trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística e tinha os próprios cálculos cuidadosos sobre o que era possível e o que não era, disse: "Todo mundo tem um mundo que o outro não conhece. A questão é se ele te deixa entrar no dele." Cláudia guardou isso. O segundo encontro aconteceu no sábado seguinte, e dessa vez não foi casual. Eduardo perguntou diretamente se ela estaria livre naquela manhã, que havia um lugar no Parque do Ibirapuera que ele queria mostrar a ela. Não foi um convite para jantar num restaurante onde ela se sentiria fora do lugar. Foi um parque. Ela conhecia o Ibirapuera desde criança, havia ido lá inúmeras vezes com a mãe quando era pequena, e havia nisso um cuidado que ela reconheceu. Foram a pé pelo parque por quase 2 horas, com o sol da manhã ainda suave. Ele falou da empresa de uma forma diferente de como se fala em entrevistas ou reuniões, sem a versão polida, com as frustrações que estavam embaixo. Disse que havia fundado a operadora com a ideia de fazer algo diferente no setor, e que havia anos em que se perguntava se havia conseguido
ou se havia apenas replicado os mesmos problemas com um padrão de acabamento melhor. E ela, caminhando ao lado dele num parque que havia visitado pela primeira vez, numa tarde de domingo, com a mãe que havia perdido há 6 anos, permitiu que a guarda baixasse um pouco. Só um pouco. O suficiente para dizer que também havia tido um sonho que havia deixado para depois e que o depois havia durado 4 anos e ainda não havia chegado. Ele perguntou qual era o sonho. Ela disse, enfermagem, a graduação completa, não só a técnica. Mas o tempo e o dinheiro nunca bateram. Ele não disse nada por alguns passos, depois disse, bate às vezes, você deixa de acreditar antes de verificar. Ela não respondeu, mas andou mais um pouco ao lado dele e não acelerou o passo para criar distância. Quando voltaram para o portão do parque, o sol já estava mais alto e a pista de caminhada havia ficado mais movimentada. Cláudia parou numa banca para comprar uma água e Eduardo pagou por ela antes que ela abrisse a bolsa, num gesto tão natural que ela não conseguiu transformá-lo em questão. Ficaram por um momento parados no portão, com a cidade recomeçando ao redor. E havia uma qualidade diferente no silêncio entre os dois, menos incerta do que havia sido na primeira vez, mais honesta. Ela disse que precisava ir. Ele assentiu e disse que também tinha compromisso à tarde. Não houve nada dramático na despedida, mas quando ela embarcou no ônibus que a levaria de volta ao Tatuapé, olhou pela janela para a calçada sem procurar por ele, e notou que estava sorrindo sem motivo específico, o tipo de sorriso que aparece antes que a pessoa perceba que ele estava chegando. Guardou isso também, com cuidado, num lugar protegido, como quem guarda algo que ainda não sabe nomear, mas já sabe que é frágil. A complicação tinha nome: Isabela Vasconcelos. E chegou da maneira como as complicações geralmente chegam, não anunciada, mas inevitável, como se tivesse esperado pacientemente pelo momento certo para aparecer. Cláudia a viu pela primeira vez numa tarde de terça-feira, quando Eduardo passou no hospital para deixar um livro que havia mencionado numa conversa, um título sobre o sistema de saúde no Brasil que ela havia dito que queria ler. Ele apareceu no balcão de recepção do 4º andar, entregou o livro ao recepcionista para que passasse a ela, e enquanto Cláudia olhava pela janela do corredor para o estacionamento lá embaixo, viu ele saindo pelo portão principal do hospital na direção de um carro que não era o sedã escuro. Era um SUV prata, e do lado de fora do SUV havia uma mulher de cabelo escuro bem cuidado, calça social bege e blusa de seda na cor creme. O tipo de roupa que não precisa de joias para parecer cara, porque a própria fabricação já comunica o preço. A mulher disse algo. Eduardo respondeu, e houve um segundo em que ela tocou no braço dele com a familiaridade de quem tem ou já teve o direito de fazer isso. Cláudia se afastou da janela e voltou para o corredor. Não perguntou nada. Não era sua posição perguntar. Eles não haviam combinado nada, não haviam declarado nada, e ela havia sido cuidadosa exatamente para não criar expectativas que ela mesma não saberia administrar. Mas naquela tarde, ela fez o turno inteiro com uma atenção dobrada para cada gesto mecânico, como se manter as mãos ocupadas fosse suficiente para não pensar. Soube quem era Isabela 2 dias depois, através de uma fonte que ela não havia procurado. Verônica havia entrado no perfil da Cavalcante Saúde numa rede social corporativa, como Verônica inevitavelmente faria, e encontrado em 2 cliques o nome da diretora comercial da empresa, Isabela Vasconcelos, relação de negócios, parceira de longa data da empresa. Aparecia em 3 eventos da empresa, nas fotos institucionais. Bonita, competente pelo que se lia nas publicações e, evidentemente, parte integrante de um mundo ao qual Cláudia não pertencia. Verônica apresentou as informações com a expressão de quem não sabe se está ajudando ou prejudicando. Cláudia disse, não sei o que ela é para ele. Verônica disse, mas você quer saber. E essa era a questão, porque se ela quisesse saber, era porque havia se importado mais do que havia planejado. E se havia se importado mais do que havia planejado, então havia baixado uma guarda que havia erguido por razões concretas e não por medo abstrato. Ela foi ao próximo encontro de qualquer forma. Eram 3 semanas depois do parque,
Um almoço num restaurante simples que ele havia escolhido perto do Tatuapé, numa escolha que ela interpretou como consciente. Estava mais quieta do que nos outros encontros, e ele percebeu. Não fingiu não perceber. No meio do almoço ele disse: "Tem alguma coisa diferente hoje." Ela considerou negar, o que seria fácil e eficiente e não resolveria nada. Então disse: "Vi você com alguém no estacionamento do hospital." Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "Isabela." Ela esperou. Ele disse: "Fomos casados por 6 anos. Separamos há 4. Ela ainda faz parte da diretoria da empresa porque construímos isso juntos e seria injusto e errado pedir que saísse. Mas é só isso." Cláudia ficou olhando para o prato por um momento. Depois disse: "Você devia ter me contado antes." Ele disse: "Sim, eu devia." Não havia defesa nisso. Era uma admissão direta. E ela reconheceu isso porque estava acostumada a reconhecer quando alguém era honesto e quando estava apenas gerenciando uma situação. A diferença ficava nos olhos, numa qualidade específica de atenção que o rosto não conseguia falsificar por completo. Mas ela não resolveu o assunto naquele almoço. Pegou o ônibus de volta para casa, com mais coisas para pensar do que havia levado. A informação sobre Isabela não a afastava de Eduardo da forma simples que ela havia esperado que afastaria. Havia algo mais complicado acontecendo, que era o fato de que ela havia chegado a um ponto onde afastar era uma decisão que custava, e custava porque havia algo real sendo construído, tijolo por tijolo, conversa por conversa, naquelas semanas. A crise veio de outro lado, como as crises costumam fazer quando a pessoa está olhando para o lugar errado. A supervisora chamou Cláudia à sua sala na manhã de uma quinta-feira e disse, com a expressão cuidadosa de quem não quer causar mais dano do que o necessário, que o hospital havia passado por uma reestruturação no quadro de técnicos do 4º andar. A carga de trabalho havia sido redistribuída, 2 postos haviam sido consolidados e a escala de Cláudia seria reduzida em 2 turnos semanais a partir do mês seguinte. O salário cairia proporcionalmente. Cláudia saiu da sala com a calculadora mental já funcionando. 2 turnos a menos por semana, multiplicado pelas semanas do mês, subtraído do aluguel, da conta de luz, da prestação do curso técnico que ainda tinha parcelas, da metade do mercado que dividia com Verônica. O resultado não fechava. Ela passou o resto do turno trabalhando com o cuidado e a competência que sempre havia aplicado a tudo, porque o trabalho era o trabalho independente do que acontecia ao redor. Mas por dentro havia um rumor surdo de preocupação que ela já conhecia bem, o tipo que aparece quando os números não fecham e não há margem para erro. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Eduardo enviou mensagem perguntando se ela havia conseguido ler as primeiras páginas do livro. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo, com o ônibus cheio e barulhento ao redor, e então escreveu: "Ainda não tive tempo. O dia foi difícil." Ele respondeu: "Quer falar sobre isso?" Ela ficou olhando para a pergunta por tanto tempo que o ônibus passou da parada, e ela teve que descer 2 pontos depois e voltar a pé. Não respondeu naquela noite. Mas de madrugada, quando o apartamento estava quieto e Verônica dormia, e o teto do quarto tinha aquela qualidade de silêncio que faz a mente trabalhar demais, ela pegou o celular e escreveu: "Fui avisada hoje que vou perder 2 turnos a partir do próximo mês. Não sei ainda como vou resolver." Enviou. Apagou a luz. Esperou sem saber o que esperava. A resposta chegou às 6h15 da manhã, quando ela ainda estava deitada. "Não precisa resolver isso sozinha. Podemos conversar." Ela ficou olhando para a frase por um longo tempo, com o coração batendo num compasso que ela não havia autorizado, e sentiu o peso exato de uma decisão que ainda não havia sido tomada, mas que já estava esperando por ela. Havia algo que Cláudia raramente fazia, e que o cansaço de anos havia treinado nela como mecanismo de proteção. Ela não pedia ajuda. No da forma vulnerável, não da forma que expõe o quanto as coisas estão difíceis antes que você tenha certeza de que o chão do outro lado é firme. Havia aprendido isso da maneira mais concreta possível, quando aos 23 anos
havia pedido ajuda para uma pessoa que ela pensava que daria suporte e que havia usado a vulnerabilidade dela como moeda de troca, fazendo-a sentir que cada gesto de generosidade era um débito que precisaria ser saldado de alguma forma. Eduardo não havia feito isso nenhuma vez, mas a memória do passado não consulta a lógica do presente quando age. Ela simplesmente age. Por isso ela ficou quieta naquela manhã, com o celular na mão e a mensagem na tela, respirando fundo numa espécie de negociação silenciosa consigo mesma. E então escreveu de volta: "Tudo bem. Vou dar um jeito. Mas obrigada." Guardou o celular e se levantou para fazer o café da manhã. Mas o jeito que ela iria dar havia ficado mencionado, e Eduardo havia lido, e isso também mudava alguma coisa sem que ela conseguisse controlar. Eduardo levou 3 dias para agir, o que Cláudia interpretou como respeito pelo espaço que ela havia marcado, com o tudo bem que havia enviado naquela manhã. Ele não insistiu, não enviou sugestões não solicitadas, não mandou uma segunda mensagem tentando reabrir o assunto. Apenas esperou, e essa espera tinha um peso específico que ela notou, porque estava acostumada ao oposto. A homens que não esperavam, que avançavam por cima do que você havia dito, como se suas palavras fossem apenas a versão preliminar de algo que eles achavam que você realmente queria dizer. Na quarta-feira, ele escreveu: "Tem uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse. Ela cuida de seleção de candidatos para bolsas em saúde numa fundação parceira da empresa. Sem compromisso nenhum. Só uma conversa se você quiser." Cláudia leu a mensagem no intervalo do turno, sentada no banco do corredor com um copo de suco de caixinha. Ficou olhando para ela por um tempo considerável. Havia algo naquele gesto que ela precisava examinar com cuidado antes de responder, porque havia 2 modos de receber uma oferta como aquela, e os 2 modos eram honestos ao mesmo tempo. O primeiro modo era o da desconfiança razoável. Ele era dono de uma operadora de planos de saúde, tinha contatos em fundações e instituições, e estava usando essa rede para resolver um problema dela de uma forma que tornava ela devedora de uma generosidade grande demais. O segundo modo era mais simples e por isso mais difícil de aceitar. Ele havia ouvido o que ela havia dito no parque sobre o sonho da graduação, havia guardado e havia feito algo concreto com isso, porque era o tipo de pessoa que traduzia a atenção em ação. Ela levou um dia para responder. Disse: "Tudo bem. Posso conversar com ela." A reunião aconteceu numa sexta-feira à tarde, numa sala de reuniões pequena, no escritório da Fundação Horizonte Saúde, localizada num edifício discreto na Vila Clementino. A mulher que a recebeu chamava-se Dra. Patrícia Leão, tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, e um jeito direto de falar que Cláudia reconheceu imediatamente como o de alguém que havia passado muito tempo avaliando currículos e pessoas e havia desenvolvido uma impaciência saudável com rodeios. Eduardo não foi. Havia deixado claro que não seria parte da reunião, que havia apenas feito a apresentação, e Cláudia ficou grata por isso de uma forma que não precisou verbalizar. Patrícia ouviu o histórico profissional de Cláudia com atenção genuína, fazendo perguntas pontuais, anotando coisas no bloco sem nenhum ar de julgamento. 4 anos de técnica de enfermagem, especialização em cuidados de alta complexidade, avaliação semestral acima da média nos últimos 3 ciclos, sem nenhuma ocorrência registrada. Perguntou por que Cláudia não havia tentado a graduação antes. Cláudia disse a verdade: tempo e dinheiro. E então acrescentou algo que não havia planejado dizer: e porque aprendi a não começar o que eu não tenho certeza de conseguir terminar. Patrícia olhou para ela por um segundo sem escrever nada. Depois disse: "Essa é uma habilidade de sobrevivência, não uma limitação, mas às vezes cria um obstáculo artificial para coisas que seriam possíveis com o suporte certo." Apresentou 3 modalidades de bolsa disponíveis para o próximo semestre letivo. Uma delas, voltada para profissionais já atuantes na área da saúde sem graduação, cobria 80% da mensalidade em 2 instituições parceiras da Fundação, uma delas com curso noturno. O restante poderia ser complementado por um programa de financiamento com carência de 2 anos e juros abaixo do mercado.
Cláudia saiu da reunião com 2 folhetos, um bloco de anotações que Patrícia havia insistido que ela levasse e uma sensação no peito que ela ficou tentando identificar no ônibus de volta para casa. Não era euforia. Era mais quieta do que isso, mais densa, o tipo de sensação que aparece quando algo que você havia guardado como impossível começa a mostrar que talvez não seja. Ela enviou mensagem para Eduardo quando chegou em casa. A doutora Patrícia foi incrível. Tem uma bolsa que pode funcionar. Obrigada por ter feito a apresentação. Ele respondeu em minutos. Fico feliz. Você merecia saber que existia. Ela ficou olhando para aquela frase. Você merecia saber que existia. Não você merecia ter. Não eu resolvi para você. Apenas. Você merecia saber que existia. Havia uma diferença enorme entre as 3 formas de dizer a mesma coisa, e ele havia escolhido a única que não tirava dela a autoria da própria decisão. Naquela noite, ela contou tudo para Verônica, sentadas na pequena cozinha do apartamento com chá e biscoito, com o barulho da rua entrando pela janela entreaberta. Verônica ouviu tudo e depois ficou em silêncio por um momento e disse: "Ele gosta de você de verdade." Cláudia disse: "Pode ser, mas tem muita coisa entre um mundo e outro." Verônica disse: "Tem, e ele está aqui mesmo assim." Cláudia não dormiu bem naquela noite, mas não foi por preocupação. Foi por aquele tipo de insônia que aparece quando a mente está processando algo grande demais para caber num único dia, reorganizando peças numa ordem que amanhã precisaria confirmar. Ela havia passado 4 anos sobrevivendo numa cidade que não facilita para quem começa sem rede, sem herança, sem o tipo de capital social que abre portas antes que você precise bater nelas. E havia ficado boa nisso, na sobrevivência, de um jeito que a enchia de orgulho e, ao mesmo tempo, de uma fadiga que ela raramente admitia, porque admitir seria como soltar uma pedra que havia carregado por tanto tempo que as mãos já não sabiam como era ficar vazias. Mas havia algo diferente acontecendo agora. Uma abertura que não havia pedido e que havia chegado assim mesmo. E a questão que a mantinha acordada não era se deveria aproveitar. Era se conseguiria, depois de tanto tempo, confiar que o chão do outro lado era firme antes de dar o passo. Eduardo havia dito no parque: "Você deixa de acreditar antes de verificar." Às 2 da manhã, olhando para o teto escuro do quarto, ela pensou que talvez ele tivesse razão, e que talvez estivesse na hora de verificar. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, antes do alarme, com aquela clareza específica que aparece depois de uma noite de processamento intenso. Pegou o bloco de anotações que Patrícia havia lhe dado, abriu na primeira página e começou a escrever os números: a bolsa, o financiamento, o que sobraria do salário reduzido depois das contas fixas, o quanto levaria para concluir a graduação noturna, mantendo o trabalho de dia. Os cálculos não eram generosos, mas eram possíveis. Havia uma diferença importante entre os dois. Ela dobrou a folha com os números, colocou dentro do bloco e guardou na mochila. Depois fez o café, acordou Verônica para o trabalho e saiu para o turno com os tênis novos nos pés e algo diferente na postura, algo que a prima notou, mas que sabiamente não comentou. Apenas sorriu para o copo de café antes de beber. Havia uma resolução tomada, ainda que silenciosa. E resoluções silenciosas, Cláudia sabia, eram sempre as mais firmes. O que ela ainda não sabia era que naquele mesmo dia, no escritório da Faria Lima, Eduardo Cavalcanti estava diante de uma situação que colocaria à prova não a generosidade que ele havia demonstrado até então, mas algo mais fundamental: a coerência entre o que dizia e o que estava disposto a enfrentar quando o custo se tornasse real. Isabela havia pedido uma reunião de urgência, e pelo tom da mensagem, não era sobre assuntos da empresa. Isabela Vasconcelos chegou ao escritório da Faria Lima às 11 da manhã, com a pontualidade precisa de quem havia marcado o horário e contado os minutos. Eduardo a recebeu na sala de reuniões pequena, a que ficava de frente para a janela com vista para a avenida, não na sala principal com o painel e as cadeiras de couro que ele usava para reuniões de peso. Era uma escolha que ela percebeu e que não comentou.
Ela se sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e disse: Eu sei que há alguém. Eduardo não confirmou nem negou de imediato. Olhou para ela com a calma de quem havia aprendido, depois de 6 anos de casamento e 4 de separação, que a pressa em responder raramente ajudava. Isabela continuou: Não estou aqui para complicar. Estou aqui porque me importo com a empresa e porque me importo com você, e porque há boatos circulando entre os investidores que eu preciso que você saiba. Ele disse: Que tipo de boatos? Ela disse: Que você está se envolvendo com uma funcionária de um hospital da rede parceira, e que isso pode ser interpretado como conflito de interesse dependendo de como o relacionamento se desenvolver. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Ela não é funcionária de nenhuma empresa da nossa rede. Trabalha num hospital que tem convênio com um dos nossos planos como qualquer outro estabelecimento credenciado. Não há relação de subordinação. Não há contrato direto, não há conflito. Isabela disse: Eu sei disso. Os investidores talvez não façam essa distinção. Ele disse: Então eu explico a distinção. Ela olhou para ele por um momento, com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos, a expressão de quem está avaliando se a conversa ainda tem para onde ir. Depois disse, mais baixo: Você está bem? E havia nessa pergunta algo diferente de tudo o que havia dito antes. Não era a diretora comercial falando. Era ela, Isabela, a mulher que havia compartilhado 6 anos de vida com ele e que, apesar de tudo que havia se desgastado entre eles, ainda carregava uma versão dele na memória afetiva que o Eduardo corporativo não alcançava. Ele disse: Estou. Pela primeira vez em bastante tempo, estou. Ela assentiu com uma lentidão que não era tristeza, era reconhecimento. Disse: Então, tudo bem. Só queria que você soubesse dos boatos antes de ouvir de outro jeito. Levantou, pegou a bolsa e saiu com a dignidade de quem havia feito o que havia vindo fazer sem pedir nada em troca. Eduardo ficou olhando para a cadeira vazia por alguns minutos antes de voltar ao trabalho. Naquela tarde, ele enviou mensagem para Cláudia. Preciso te contar uma coisa. Pode ser amanhã? Ela respondeu: Pode. O encontro foi num café discreto perto do Tatuapé, num sábado de manhã, com a cidade ainda no ritmo lento do fim de semana. Eduardo contou sobre a conversa com Isabela sem omitir nada, incluindo o teor dos boatos e a forma como havia respondido. Cláudia ouviu sem interromper, com as mãos na xícara de café, o olhar fixo na mesa. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento e disse: Você sabe que isso pode continuar gerando pressão. Ele disse: Sei. Ela disse: E você está bem com isso? Ele disse: Estou. A pergunta é se você está. E então foi ela quem ficou em silêncio por mais tempo do que era confortável. Havia chegado ao ponto que havia evitado desde o começo, o ponto onde a posição dela precisava ser declarada de alguma forma, onde o espaço entre os dois precisava de uma definição que ela havia adiado, porque definir era comprometer-se, e comprometer-se era arriscar de uma forma que ela ainda estava aprendendo a autorizar. Ela disse: Tenho medo. Não de você especificamente, do tamanho da diferença entre os dois mundos. Ele disse: Eu também tenho medo. Do meu lado, o medo é diferente, mas existe. Ela disse: Você tem medo de quê? Ele disse: De não conseguir dar a você o que você merece sem que pareça que estou comprando algo. E de você ir embora antes de eu conseguir provar que não é isso. Cláudia olhou para ele por um longo momento. Havia honestidade naquilo que a desarmava completamente, porque não era a honestidade performática de alguém que sabe que a verdade é uma boa estratégia. Era a honestidade desconfortável de alguém que também estava num terreno que não controlava. Ela disse: A bolsa. Eu decidi que vou tentar. Ele disse: Fico feliz. Ela disse: Por conta própria, com a bolsa da fundação, sem depender de mais nada. Ele disse: Eu sei, e não esperava outra coisa. Houve uma pausa. Depois ela disse mais baixo: Mas eu quero que você saiba que não é só a bolsa. É tudo. As mensagens, o parque, o tênis ridículo que me fez chorar sozinha no quarto sem entender por quê. É tudo isso junto.
Eduardo não disse nada por um segundo. Depois disse, eu sei. E foi nesse momento, nesse café simples com café ordinário numa mesa de fórmica no Tatuapé, que algo que havia começado num banco de couro equivocado encontrou finalmente o chão firme que os dois vinham testando há semanas. Mas a reviravolta não havia chegado ainda. Chegou 2 horas depois, quando Cláudia voltava para casa a pé e o celular tocou com um número que ela não reconheceu. Era a diretora de recursos humanos do Hospital Renascer. O hospital havia passado por uma auditoria interna. A reestruturação do 4º andar havia sido revisada pela diretoria após uma contestação formal apresentada pela própria supervisora da Cláudia, que havia encaminhado uma carta argumentando que a redução de carga nos técnicos mais qualificados comprometia a segurança dos pacientes. A diretora de RH estava ligando para informar que a escala de Cláudia seria mantida no formato original. Os 2 turnos voltavam. Cláudia ficou parada na calçada por um momento, com o sol batendo no rosto e o barulho do bairro ao redor. Não havia sido Eduardo. Não havia sido a rede de contatos dele, nem uma ligação discreta para alguém da diretoria do hospital. Havia sido a supervisora, uma mulher de 50 e poucos anos que havia trabalhado 30 anos no sistema público antes de migrar para o privado, que havia visto Cláudia trabalhar por 4 anos e havia decidido, por conta própria e por escrito, que aquilo não estava certo. Cláudia agradeceu, desligou e ficou parada na calçada por mais um tempo. Havia alguma coisa muito importante naquilo, que a primeira grande virada da situação havia vindo de dentro do próprio mundo dela, da solidariedade de outra mulher que havia reconhecido o valor do seu trabalho sem precisar de nenhuma mediação externa. Ela enviou mensagem para Eduardo contando. Ele respondeu, sua supervisora tem razão, e você também tem. Ela sorriu para o celular na calçada, com o sol no rosto, e então guardou o aparelho no bolso e continuou andando. Havia muito ainda pela frente. A inscrição para a bolsa, os documentos, o ajuste da rotina, as noites de estudo depois dos turnos. Não seria fácil. Mas havia uma diferença enorme entre difícil e impossível, e ela havia finalmente decidido parar de tratar as duas coisas como sinônimos. A inscrição para a bolsa foi entregue numa tarde de segunda-feira, 3 semanas depois da reunião com Patrícia Leão. Cláudia foi pessoalmente à sede da Fundação Horizonte Saúde, com a pasta de documentos que havia organizado ao longo de vários dias. Histórico profissional, avaliações semestrais, comprovante de renda, carta de intenção que ela havia reescrito 4 vezes até chegar numa versão que soasse como ela mesma e não como alguém tentando soar como alguém que merece uma bolsa. Patrícia recebeu a pasta, folheou brevemente, disse que o processo levaria 3 semanas para a avaliação e que ela receberia uma resposta por escrito. Cláudia saiu do edifício, desceu a calçada, parou na esquina e ficou em pé por um momento com o sol batendo na nuca. Havia feito a parte que dependia dela. O resto era esperar, e esperar era uma das coisas que ela havia aprendido a fazer sem deixar que a espera consumisse energia que seria melhor aplicada em continuar funcionando. Continuou funcionando. Os turnos, o apartamento, as mensagens com Eduardo, que haviam assumido um ritmo próprio, natural, com os altos e baixos normais de 2 pessoas que trabalham muito e às vezes estão cansadas, e às vezes não tem nada importante a dizer, mas mandam mensagem mesmo assim porque a ausência também comunica. Eles se viram mais 3 vezes naquelas semanas, um almoço rápido perto do hospital, uma tarde de domingo num museu na Avenida Paulista que Eduardo havia mencionado casualmente e que acabou durando 4 horas porque as exposições eram boas e a conversa era melhor. E uma vez, sem planejamento nenhum, um encontro no supermercado do Tatuapé, onde ele havia parado para comprar água numa tarde em que estava passando pela região para uma visita técnica e ela havia entrado para pegar o jantar, e os dois haviam ficado 30 minutos parados no corredor entre as prateleiras de massas conversando, enquanto o carrinho de Cláudia acumulava itens e o de Eduardo continuava com apenas a garrafa de água. Esse encontro havia sido o mais revelador de todos, sem nenhuma sofisticação nem cenário planejado.
Era o Eduardo do supermercado, de calça social e camisa aberta, segurando uma garrafa de água mineral e discutindo com ela se o molho de tomate em lata era mesmo inferior ao de vidro, com a seriedade de quem considera isso uma questão legítima. E havia algo naquele Eduardo que ela havia guardado com mais cuidado do que todos os outros, porque era o mais parecido com um cotidiano real. A resposta da fundação chegou numa quinta-feira às 18h23 da tarde, num e-mail que ela abriu em pé no corredor do hospital depois do fim do turno, com o celular numa mão e a mochila na outra. Leu a primeira linha, depois releu. Depois ficou parada olhando para a tela sem se mover por alguns segundos. A bolsa havia sido aprovada. 80% da mensalidade pelo período integral do curso de graduação em enfermagem, início no semestre seguinte, com o financiamento complementar aprovado em condições especiais para profissionais já atuantes na área. Ela foi para o banheiro do corredor, trancou a porta, sentou na tampa fechada do vaso e ficou em silêncio por um tempo que ela não soube medir. Não chorou, não gritou. Ficou quieta com o celular no colo e a respiração mais funda do que o normal, processando o tamanho do que havia chegado com aquelas poucas linhas. 4 anos de ter colocado aquele sonho numa prateleira alta demais para alcançar sem escada, convencendo-se de que não era o momento, de que havia outras prioridades, de que pessoas como ela chegavam até um certo ponto e aprendiam a ser gratas por isso. E agora, aqui estava a escada. Ela enviou mensagem para Verônica primeiro, depois para Eduardo. Verônica respondeu com 5 pontos de exclamação e uma sequência de emojis que encheu a tela. Eduardo respondeu em uma linha, mas era a linha certa. Eu sabia que você ia passar. Naquela noite houve um jantar no apartamento pequeno do Tatuapé. Cláudia e Verônica, com a comida que as duas haviam aprendido a fazer com o que havia na geladeira, sentadas na mesa da cozinha, com a janela aberta para a rua. Verônica abriu uma garrafa de espumante barato que havia guardado para uma ocasião, sem saber qual ocasião seria. E as duas brindaram sem discurso, apenas olhando uma para a outra, com o tipo de cumplicidade que só existe entre pessoas que cresceram juntas e viram o quanto cada uma havia carregado ao longo do caminho. Cláudia dormiu bem naquela noite, profundamente, sem acordar no meio, sem o teto pesando sobre os olhos. O tipo de sono que aparece quando o corpo sente que pode, finalmente, soltar um pouco do peso. A revelação que nenhum dos dois havia planejado aconteceu numa semana depois, num almoço onde Eduardo havia dito que queria contar algo. Ele disse com a voz calma de sempre, olhando para ela sem desviar. Quando fiz a apresentação para a Patrícia, não sabia que a bolsa ia ser aprovada. Eu sabia que as chances eram boas porque você tem um histórico sólido, mas não mexi em nada. Não liguei para ninguém, não pedi tratamento diferente, só abri a porta. O que estava do outro lado era seu. Ela disse, eu sei. Ele disse, quero que você tenha certeza disso, porque o que acontecer a partir daqui precisa ser construído no que você é capaz de fazer, não no que eu consigo providenciar. Ela ficou olhando para ele por um momento, e então disse algo que não havia planejado dizer, que veio de um lugar mais fundo do que os argumentos que ela havia preparado mentalmente para aquela conversa. O Eduardo, que eu preciso, é o do supermercado discutindo molho de tomate. Se esse existe, eu fico. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, esse existe. É o único que existe de verdade. E havia nisso uma simplicidade que encerrava meses de cuidado mútuo, de avanço e recuo, de 2 mundos que haviam resistido à distância não porque alguém havia apagado as diferenças, mas porque os dois haviam decidido, cada um à sua maneira e ao seu tempo, que a distância não era maior do que a vontade de cruzá-la. Fora do café, São Paulo continuava no seu ritmo indiferente e imenso. Dentro, 2 pessoas que haviam chegado àquela mesa por caminhos completamente diferentes haviam chegado, afinal, ao mesmo lugar. Cláudia pagou o próprio café. Eduardo não protestou porque havia aprendido quando protestar e quando reconhecer. Eles saíram juntos pela calçada movimentada, andaram um bloco lado a lado sem pressa, e em algum ponto do caminho ele passou a mão na dela de forma natural, sem anunciar,
e ela não tirou. Havia nesse gesto pequeno a soma de tudo o que havia precedido. A noite do carro, o paletó de linho, o tênis de enfermagem, os cafés e os parques, e o supermercado, e os medos ditos em voz alta numa mesa de fórmica. Era o começo de algo que nenhum dos dois saberia nomear completamente ainda por algum tempo. E talvez fosse exatamente isso que tornava real. Naquela tarde, Cláudia voltou para casa, abriu o bloco de anotações que havia ganhado de Patrícia na primeira reunião, virou para a folha com os números que havia calculado naquela manhã de insônia e releu tudo uma vez. Os cálculos continuavam possíveis. Tinham ficado um pouco mais folgados agora que os 2 turnos haviam sido restaurados. Não era confortável, mas era viável, e viável era suficiente para começar. Ela virou a folha e escreveu na seguinte, com letra firme: 1º semestre. Depois virou mais uma e escreveu: o que eu quero ser quando crescer. E sorriu para si mesma, porque tinha 31 anos e ainda estava descobrindo a resposta, e havia algo curiosamente reconfortante em perceber que isso era completamente normal. 6 meses depois, o 4º andar do Hospital Renascer tinha uma nova dinâmica que a maioria dos funcionários havia notado, sem necessariamente conseguir identificar o que havia mudado. A Cláudia continuava a mesma nos procedimentos, no cuidado, na precisão com que tratava cada paciente independente do leito ou do plano de saúde. Mas havia algo diferente na forma como ela se movia pelos corredores, uma leveza que não era alinhamento ao cansaço, porque o cansaço ainda existia, era apenas que ele havia deixado de ser toda a história. Às terças e quintas à noite, ela saía do turno às 18 horas, pegava o metrô até a Vila Clementino e entrava no anfiteatro da Faculdade de Enfermagem com a mochila azul desgastada que ainda não havia trocado, porque tinha ainda mais história do que quando havia começado. Sentava geralmente na 3ª fileira do lado da janela, pegava o caderno e ouvia com uma atenção que os professores percebiam e que tinha o efeito curioso de fazer os alunos ao redor também prestarem mais atenção. Havia algo contagioso em alguém que estuda porque quer de verdade, não porque precisa cumprir uma etapa. Nas semanas em que os plantões coincidiam e ela chegava mais tarde, havia sempre um colega que deixava as anotações separadas. Haviam se formado laços rápidos e sólidos, o tipo que se constrói quando as pessoas em volta de você têm histórias igualmente densas e igualmente sérias sobre o que estão fazendo ali. Eduardo aparecia nas sextas-feiras quando ela não tinha aula, o que não era sempre. Eles haviam chegado a um ritmo que cabia nas vidas dos dois sem deformar nenhuma delas, o que havia sido a parte mais delicada de construir e também a mais importante. Ele havia aprendido que ela precisava de espaço para estudar, sem precisar administrar a presença de alguém ao mesmo tempo. Ela havia aprendido que ele tinha semanas onde o trabalho consumia tudo, e que isso não era rejeição, era apenas a textura real de uma vida que havia sido construída com muito esforço e que continuava demandando atenção. Isabela Vasconcelos continuava na diretoria da Cavalcante Saúde, como sempre havia estado, com a profissionalidade de quem separou com clareza o que pertencia ao passado pessoal do que pertencia ao presente profissional. Ela e Cláudia nunca se encontraram oficialmente, mas numa tarde em que Cláudia passou pelo escritório da Faria Lima para deixar um documento, Isabela estava saindo de uma reunião no corredor e as duas se cruzaram por um segundo. Houve um aceno breve, neutro, do tipo que reconhece sem precisar definir. Cláudia continuou andando. Isabela também. O mundo não havia ficado simples. As diferenças entre os dois mundos continuavam existindo, porque diferenças não desaparecem quando duas pessoas decidem não deixar que sejam o motivo para não tentar. O que havia mudado era a forma como Cláudia as enxergava. Não como muros, mas como contextos que precisavam de conversa, de paciência e, às vezes, de humor. Houve um jantar num restaurante fino dos Jardins que ela havia chegado com o uniforme ainda na mochila, direto do turno, e que havia passado os primeiros 10 minutos visivelmente deslocada entre as mesas de toalha branca e os garçons de colete. Eduardo havia percebido e pedido um pão de queijo fora do cardápio,
com uma seriedade tão solene que o garçom havia ido verificar se havia como improvisar na cozinha, e a seriedade absurda do pedido havia feito Cláudia rir de um jeito que havia quebrado completamente o desconforto. Não havia pão de queijo, mas havia passado a ser uma referência entre os dois, invocada nas situações em que um mundo colidia com o outro de forma desconfortável. Verônica havia conseguido uma promoção na empresa de logística e estava pensando em fazer um curso técnico de gestão. Gerson, o maqueiro, havia comprado um carro novo e anunciado no grupo do trabalho que a porta de trás não destravava mais por fora para ninguém, o que havia feito Cláudia rir sozinha no corredor, sem conseguir explicar para ninguém por quê. A noite do carro errado havia se transformado numa história que os dois contavam de formas levemente diferentes, conforme o tempo passava, cada um enfatizando a parte que parecia mais absurda da própria perspectiva. Ela enfatizava o couro do banco e o perfume caro que não processou a tempo. Ele enfatizava a expressão dela ao acordar e as mãos na mochila como se fosse o escudo de um cavaleiro medieval. A história havia ganhado a qualidade das histórias que sobrevivem, porque contém em si um núcleo de verdade que o humor não dissolve, apenas torna mais portátil. Numa dessas sextas-feiras, sentados num restaurante simples no Tatuapé que havia se tornado de alguma forma o lugar deles, Eduardo disse algo que Cláudia havia guardado da mesma forma que havia guardado todas as outras coisas que ele dizia quando não estava tentando soar bem, apenas sendo honesto. Eu entrei naquele carro sabendo que era errado, que havia uma mulher dormindo que não deveria estar ali, e fiz a coisa mais estranha que já fiz na vida, que foi sentar em silêncio e esperar. Até hoje não sei explicar direito por quê. Cláudia disse, eu sei por quê. Ele disse, me conta. Ela disse, porque você também estava exausto, só de um jeito diferente. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, talvez. Ela disse, não é talvez. E havia nessa conversa simples, nesse restaurante simples, o mesmo peso que havia em todas as outras coisas que os dois haviam dito ao longo do caminho. A honestidade de duas pessoas que haviam chegado ao mesmo lugar por caminhos completamente diferentes e que haviam encontrado no ponto de chegada algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos reconheceram quando chegou, como algo que valia o custo de construir. São Paulo continuava enorme e indiferente, e impossível e real lá fora. E dentro daquele restaurante, com a cidade fazendo seu barulho constante pela janela, Cláudia Mendes tomou o último gole do café, colocou a xícara na mesinha e, por uma vez, não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Fim da história. E você, que acompanhou Cláudia desde aquela madrugada no carro errado até esse momento, sabe que histórias como essa existem porque as pessoas que as vivem têm coragem de não desistir antes de verificar. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like, porque ele diz para nós que vale continuar trazendo narrativas que respeitam a complexidade de quem ouve. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova esperando por você, e os comentários são o lugar onde essa conversa continua. Conta para a gente o que você sentiu, o que te pegou mais fundo, o que você levaria dessa história. A gente lê tudo. A gente está aqui, do mesmo lado que você.